Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste 33º domingo do tempo comum. Celebramos assim, digamos que o penúltimo domingo do ano litúrgico. Próximo domingo já celebraremos a festa de Cristo, Rei do Universo, encerrando assim o chamado tempo litúrgico. Te convido a começar o seu dia mais uma vez olhando para dentro de você. Olhando para esse fluxo de vida chamado respiração. Inspirar e expirar. É passear com Deus. É ir ao encontro dele, é estar com ele, caminhando com ele. Por isso, inspire e acolha seus pensamentos, suas emoções, acolha seu corpo inteiro. Meditemos a palavra do nosso bom Deus, a liturgia da palavra, que começamos com o livro da leitura primeira de Malaquias, no capítulo 3, versículos 19 ao 20. Malaquias está situado na realidade pós-exílio, quando o povo já havia retornado para Jerusalém, já havia retomado o culto no templo, mas ainda era muito precária. E ali o profeta percebe uma certa dispersão, descrença do povo. Descrença naquilo que os profetas da antiguidade haviam anunciado, testemunhado. Diante desta realidade, o profeta então vem motivar esse povo a buscarem aquilo que os profetas do Antigo Testamento, lá do pré-exílio, havia testemunhado e anunciado. E diz ele, aqueles que aqueles que permanecerem nesse submundo dos soberbos, dos ímpios, perecerão. Enquanto aqueles que, diferente desse submundo dos ímpios, perseverarem na prática da justiça, na prática do amor, na observância daquilo que o próprio Deus nos apresenta no culto religioso, na busca do aperfeiçoamento da fé, para este, diz ele, nascerá o sol da justiça, virá a salvação. Portanto, dois mundos o profeta apresenta: daqueles que se afastam, que vivem uma certa descrença do culto religioso, e o mundo daqueles que, diferente desse primeiro, buscam aperfeiçoar cada vez mais a justiça de Deus, a busca de Deus, a sede de Deus. Sol da justiça, condenação. Condenação aos ímpios, sol da justiça àqueles que em Deus perseverarem. Depois, o texto do Evangelho que nós meditamos é Lucas, capítulo 21, versículos 5 ao 19, que diz: Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados.
É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá visitar ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, Jesus está em Jerusalém, no templo, na iminência de ser morto, de ser condenado à morte de cruz. Mas Jesus não se intimida diante de tais ameaças. Continua a evangelizar, a catequizar, a dizer aquilo que veio fazer. E aqui Jesus percebe uma cena que o incomoda. A cena é esse culto das pessoas em relação ao templo. O templo feito por Herodes o Grande. Belíssimo. Mas Jesus percebe que o olhar está errado. O olhar não deve ser para o templo, para os cultos, as celebrações e os ritos. O olhar deve ser outro, convida Jesus. Que outra coisa devemos olhar, já que o templo não é o ideal? E Jesus então diz: destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Caríssimos irmãos e irmãs, os discípulos nada entendem do que diz Jesus. E eles querem saber o quando, qual será o tempo, quando acontecerá isso. Mas Jesus não segue esta linha que eles desejam. Jesus não vai discorrer a respeito de quando acontecerá isso. Mas Jesus discorre sobre o como devemos nos preparar para almejar não a contemplação do templo, mas sim o cuidar desse outro templo, o templo interior. E aí Jesus nos dá 3 conselhos, aliás. O primeiro, ele diz que muitos falsos profetas aparecerão. E o conselho que ele nos dá diante dessa realidade de falsos profetas, de guerras e tudo mais, o conselho é: não sigais. Não sigais esta gente. Não fiqueis apavorado. Ainda não será o fim. O segundo conselho que ele nos dá é a respeito do tempo de esperança. Quando ele então vem nos dizer que um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, grandes guerras, tempestades, grandes sinais no céu. Não deveis, de Jesus, ficar com medo, mas sim alimentar esta esperança de que Deus nos acompanha, caminha conosco. E isto não será sinais de fim, mas isto é um convite para alimentarmos este olhar escatológico, que é
o lugar que o texto está situado dentro desse discurso escatológico. Por fim, o terceiro conselho que Jesus nos dá: diante das perseguições, quando formos levados aos tribunais, quando houver as divisões e formos perseguidos e mortos até pelos nossos, vai dizer Jesus, não deveis ficar apavorados, porque eu vos acompanho com amor, porque eu estarei convosco, e é permanecendo firme que ireis ganhar a vida. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Portanto, o convite que nos faz Jesus neste Evangelho é que voltemos a atenção não para os ritualismos, que está muito em voga atualmente, não para as questões doutrinárias, que também está em voga nos dias de hoje, mas devemos olhar para o nosso mundo, para o templo interior, este lugar em que Deus deve ser o protagonista, onde Deus deve ali residir e ali governar a nossa vida. Termino com aquilo que Paulo, na carta aos Tessalonicenses, nos pede, de que ele se apresenta como modelo, aquele que não foi peso para as pessoas quando ali estava, e que as pessoas possam não se deixar ser levado pelas realidades outras que não levem a Deus. E diz ele que devemos assumir o nosso próprio sustento, assumir o protagonismo de anunciar e testemunhar o Evangelho sem sugar as pessoas, sem depender das pessoas. Mas devemos sim depender de Deus, este que é o protagonista e aquele que nos chama e aquele que nos alimenta no caminho da vida para bem servi-lo, para fazer a sua vontade sempre. Amados e amadas, rezemos neste domingo e peçamos a graça ao nosso bom Deus, para que nossos olhos não se voltem para as realidades superficiais, para um legalismo onde não existe vida, engajamento, doação. Nesse dia que a Igreja nos convida a rezar pelos pobres, que nós possamos nos unir a essas realidades tão caóticas, tão desafiantes em nosso mundo. Cada vez mais crescente o número de refugiados, o número de pessoas em situação de rua, o número de pessoas desabastecidas de tudo. A Igreja deve ser mãe, deve ser porta aberta para aqueles que vivem à margem. Que nesse dia nos unamos à Igreja do mundo inteiro e assim nos preocupemos e estendamos as nossas mãos àqueles que de fato precisam, carecem da nossa ajuda, da nossa presença filial, paterna, materna. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.